Vamos lá, pessoal. Vou mostrar para vocês aqui uma novidade muito importante que a gente está incluindo agora dentro do eTrade e acho que é uma das coisas mais importantes aí que vai sair na versão 32.35, que é a questão do variante. Como é uma questão bem complexa, eu vou fazer uma série de 5 vídeos aqui. Nesse vídeo aqui eu vou explicar variante para leigos, para explicar o conceito ali para vocês do variante. Então é importante você assistir esse vídeo primeiro para você entender todo o processo ali do variante, tá bom? Porque é uma questão bem complexa você tentar encaixar ali o variante na necessidade do cliente. Muitas vezes o cliente não vai chegar para você assim e vai falar assim, eu quero utilizar o variante. Ele vai chegar para você com um problema e aí é papel nosso, do técnico, do suporte ali do eTrade, entender a necessidade do cliente e ver aonde encaixar aquela ali. Às vezes você, de repente, o cliente precisa de uma grade e não de um variante. Não quer dizer que você vai usar o variante em tudo a partir de agora e não vou usar mais grade nenhuma, porque é muito parecido. Então, assim, você primeiro precisa de entender qual a diferença de um para o outro, porque senão você vai aplicar o recurso errado para o cliente. O cliente vai estar trabalhando errado, você vai acabar gerando mais trabalho para o cliente do que ajudando ele. Mas vai ter situações onde a grade não conseguir atender o cliente e o variante vai atender muito bem. Então é uma coisa bem complexa assim para você entender no começo, mas depois que você pega o jeito, aí você consegue aplicar. É importante você conhecer o conceito para saber aonde aplicar isso da forma correta. Nós vamos aqui então explicar um pouco para vocês o que vem a ser o variante, né? Vou colocar um quadro aqui, fica mais fácil para a gente. Ó. Então vamos lá, ó. Variante ou variações, enfim. Como que funciona isso dentro do eTrade? Nesse vídeo aqui eu vou explicar o conceito, depois eu vou fazer um outro vídeo explicando como cadastrar um tipo, a variação, depois como fazer a associação desses caras, enfim, vou passar o processo, então são 5 vídeos da série, assiste os outros na sequência, tá bom? Primeira coisa que você precisa entender sobre um variante é o tipo de variação que ele pode ter. Então, por exemplo, você está lá com um item e ele pode variar de várias formas ali, né? Então, quais são os tipos de variações que ele pode ter? É o primeiro ponto que você tem que se perguntar. Então, vou dar um exemplo aqui para vocês, talvez aí que seja um pouco parecido com a grade, mas tem outras aplicações, e aí você vai de acordo, no dia a dia, vai se deparando com as situações. Por exemplo, você tem ali o sapato, ali um tênis, você pode variar um tênis de acordo com o tamanho. Então, é um tipo de variação, um tamanho. Você pode variar um tênis de acordo com a sua cor. Então, a cor seria um outro tipo de variação. E, por exemplo, você pode variar um tênis de acordo com o tipo do produto que é feito, se é couro, camurça, etc. e tal. Então, você tem praticamente aí 3 variações dentro de um mesmo tênis. Então, o primeiro ponto que você precisa de entender ali na hora que o cliente passar a situação para você são os tipos de variações. Não necessariamente ele precisa de ter as 3 variações. É isso que é o maneiro do variante. Porque, por exemplo, na grade você tinha que ter sempre uma cor e um tamanho. E era engessado, você não conseguia mudar o nome. Aqui não, no variante você pode colocar o nome que você quiser da variação. Você pode criar a sua variação do item. Então, fica muito melhor. Só tem que tomar cuidado aí pro cara não viajar um pouquinho na maionese, né? Tipo, por exemplo, sei lá, você tem Coca-Cola, igual eu tava até dando exemplo. Pô, você tem Coca-Cola latinha e você tem um fardo de Coca-Cola. Isso não é uma variação do item, isso é vendido em quantidade diferente, mas aí não aplica nisso daí. Mas enfim, teoricamente você poderia até fazer uma utilização ali disso, mas não recomendaria muito. Mas na teoria sim, daria para você até aplicar nisso. Mas enfim, a questão vai de acordo com cada um. O importante é você entender ali, tipo, as opções que você tem. Tem outras maneiras de você gerenciar isso dentro do eTrade, no caso da Coca-Cola, de forma melhor do que através de uma variação. Mas é possível também. Então, você pode ter uma variação ou você pode ter talvez 3 variações ou 2. Então, assim, até 3 no máximo, que é o que a gente aceita. Acima disso aí já é folclore da cabeça do cara, né? Acho que já é um pouco demais, né? Mas assim, 3 acho que vai atender e muito. Na maioria das vezes você vai ter uma variação, quiçá 2. Eu até hoje nunca vi uma terceira utilização de variação. Pode até acontecer, mas é um pouco mais difícil. Essas são situações específicas igual essa do tênis que eu falei com vocês. Bom, então primeiro você precisa de entender quando você vai trabalhar com variações aqui dentro do sistema, é o tipo da variação.
Esse tipo da variação aqui, você precisa de especificar ali para entender quantos tipos de variação que ele pode ter. Primeiro você define quantos tipos ele pode ter. E aí, geralmente, o técnico já faz esse cadastro dos tipos de variação. Isso não fica a cargo do cliente, você já vai lá ver os tipos ali e já deixa pré-cadastrado. Então, por exemplo, você pega o caso do sapato lá que eu falei com vocês. A gente tem a variação do tamanho, da cor e do tipo do produto. Então, esse seria o tipo. Então, nós já identificamos 3 tipos de variação para o item. Primeiro, você identifica o tipo. Depois, numa outra etapa, você vai identificar as variações daquele tipo. Então, você tem lá o tipo e as variações. Então, vamos pegar um exemplo assim. Tamanho. Quais os tamanhos você pode ter? 33, 34, 35, 40, PM, G, PP. Vários tamanhos. Por exemplo, camisa também. Você pode ter uma variação de tamanho de camisa. PMG, GG, Extra G e por aí vai. Então, assim, calça jeans. Então, tem muitos itens aí que você consegue ter uma variação por tamanho ali. E você tem, por exemplo, a cor, que seria um outro tipo de variação. Quais as variações que a cor pode ter? Pô, a cor pode variar em preto, branco, amarelo, azul e por aí vai. E o terceiro tipo de variação, que é o tipo do tecido, por exemplo. A gente pode dizer que ele é couro, que ele é algodão, que ele é camurça. Então, tem outros tipos de variação do tecido. Então, primeiro ponto, você precisa identificar o tipo de variação, as variações que esse tipo pode ter. E aí, a gente vai entrar no nosso terceiro gatilho, que é o variante. Esse camarada aqui é o pai, é o cara que você vai cadastrar, tipo, é o agregador de todos os subitens, vamos dizer assim. Esse camarada aqui, a gente vai fazer um vídeo para cada uma dessas 3 etapas aqui. Você vai lá, por exemplo, no nosso caso do exemplo do tênis. Você tem lá, você vai cadastrar um tênis Nike, por exemplo, ou tênis Adidas, enfim, que seja. E aí você vai colocar esse cara como variante. Esse cara é o pai. A partir dele você vai ter outros itens que vão ser as variações desse cara, entendeu? Então você tem variante e aí em seguida você vai ter mais as variações do produtos, que aí é um pouco diferente daquele nome lá de cima do tipo de variação, a variação do produto em si. Então você tem lá tênis Nike, aí você pode ter um subitem ali embaixo, 33 amarelo, 34 preto, 33 amarelo camurça, 34 preto camurça. Então você pode ter, por exemplo, vamos dar um exemplo clássico aqui, você tem lá a cor preta para o 33, que é couro, você tem a cor preta 33, que é camurça. Você tem a cor preta, 33, que é algodão. Você tem 3 tamanhos 33, 3 cores pretas iguais e 3 tipos de tecido diferente. E aí você consegue fazer essa combinação utilizando a variação, porque ele tem 3 eixos ali, né? Você pode, vamos dizer assim, a altura, a largura e a profundidade do negócio. Você tem 3 eixos ali para você poder variar o item, né? Então, te dá um poder muito grande aí na hora de cadastrar e categorizar esses produtos, entendeu? A gente vai mostrar isso no vídeo 3, se eu não me engano, ou 4. Quarto vídeo explicando sobre como cadastrar essas variações. Consulta lá. Bom, feito isso, o que a gente vai fazer? O que você precisa de saber disso? Onde aplicar isso? Porque ele tem uma proximidade muito grande com a grade, entendeu? Eles são muito parecidos, mas tem umas peculiaridades ali que diferenciam um do outro. Primeiro, como eu já disse, a quantidade de variações, que a grade sempre é ou cor ou tamanho. Aqui pode ter 3, e você pode colocar o nome que você quiser para cada uma dessas variações. E também a grade, ela funciona da seguinte maneira, ó, vamos explicar a diferença da grade, porque eu acho que a maior dificuldade vai ser, às vezes, a atribuição de quando usar grade e quando usar variação. Eu acho que o cara vai se confundir um pouco nisso, ó. A grade, ela tem como característica todos os itens terem o mesmo preço. Todos os itens, os subitens têm a mesma característica pai, entendeu? Então, por exemplo, se você criou um produto com grade, você foi lá e colocou tênis Nike, colocou tamanho 33 vermelho, 33 azul, esse 33 vermelho e azul, eles sempre vão ter o mesmo preço. Ele só tem estoques separados, mas o resto tudo é igual. Então, por exemplo, o preço, o nome, a categoria deles, o tamanho deles, assim, tipo a caixa, o tamanho da caixa, o peso da caixa, é tudo igual. Todas as variações do item são iguais. Nesse caso, você vai utilizar a grade.
por exemplo, não varia nenhum preço. Então, tipo, vai colocar na grade, entendeu? Ó, todos os filhos são iguais. Quando você vai usar a variação em comparação com a grade? Quando você tiver filhos que são diferentes. Ou seja, eles estão agrupados de uma certa forma, que todos eles são tênis Nike, mas, por exemplo, um exemplo mais clássico disso é o preço. Você tem lá tênis Nike 33 vermelho, que é, sei lá, R$100. E o tênis Nike 33 azul, de repente você quer vender ele a R$120. Na grade, você não consegue fazer isso. Com a variação, você consegue ter um tênis Nike 33 vermelho com 100 e o outro a 120. Você consegue, por exemplo, ter situações onde os variantes, lá os filhos deles, as variações do variante, são pesos diferentes. Por exemplo, você está trabalhando com e-commerce, por exemplo, e aí você precisa informar o peso do item lá na hora de fazer a entrega, para calcular o frete, aquela coisa. Mas, pô, de repente o tênis preto, ele pesa 100 gramas, o tênis vermelho, ele pesa, de repente, 110 gramas, porque às vezes pode ser o tipo do tecido, né? Pô, o camurça é mais pesado do que o algodão, por exemplo, ou do que o couro. Então, tipo assim, as medidas deles são diferentes. E aí você consegue ter essa flexibilidade com a variação. Olha só o poder que isso coloca na hora de você, de repente, pegar o sistema, a necessidade de algum cliente com essas questões específicas aí. Então, isso vai te ajudar bastante. Então, fiquem atentos a esse detalhe que a variação, os filhos podem ser diferentes. Entendeu? É bem complexo, às vezes, no começo, para poder captar a ideia de diferença de um para o outro. Mas depois que você entende o conceito ali, fica tranquilo. Acho que, basicamente, é essa diferença aí entre eles, né? Você tem um variante, que ele vai ser o agregador de todos aqueles caras, e aí você vai ter os outros subitens ali. Vamos pegar um exemplo mais prático no dia a dia, que talvez você já tenha se deparado com isso e não tenha percebido. Vamos lá. Um exemplo dessa diferença. Eu vou trazer aqui um site para você aqui, ó. Vamos ver se consigo trazer, né? Porque da última vez aí, vamos ver aqui, ó. Vamos destacar essa página para cá e trazer ela para cá então, aqui, ó. Vamos pegar um exemplo aqui da Netshoes aqui, por exemplo, tá? Você tem aqui um tênis, ó, esse tênis preto custa R$179. Se eu clicar no vermelho aqui, ó, se funcionar, né? Vamos ver, se sai da Netshoes é difícil, hein? Rapaz, não é possível. Esqueci aqui, ó. Tô com a minha canetinha marcando aqui, é por isso. Ó. Então vamos lá, 179 preto. Se eu clicar no vermelho, vai para 169. Ok? Então, assim, esse cara é uma grade? Me responde aí, eu acabei de explicar, na sua cabeça, esse cara é uma grade? Porque, ó, para pensar, ele tem cor, ele tem tamanho, não é uma grade? Dentro do sistema e-trade, teria que cadastrar como uma grade, né? Porque, ó, cor e tamanho, então é grade, Damon. Não, ele não é grade. Por que esse cara não é grade? Por que esse cara é uma variação? Porque o tênis preto, ele custa 179 e o tênis vermelho custa 169. É diferente. Eu estou no mesmo tênis, olha, eu não troquei de produto. Eu estou aqui, ó, tênis Adidas Light Racer 2.0 masculino vinho. É o mesmo cara, ó, só que ele muda só aqui o finalzinho aqui, ó, preto e vermelho, mas o corpo aqui é a mesma coisa, entendeu? Ó, 2.0 masculino. Ele só muda a variação dele aqui, tá bom? Então, assim, é óbvio que muda ali, às vezes, o material aqui, ó, pode mudar alguma coisa aqui embaixo, isso aí, ele tem liberdade para fazer isso, mas você vê que não é, os filhos não são todos iguais, entendeu? Não são gêmeos. Aí, um bom exemplo, olha só, você tem um irmão que não é gêmeo, você é variação do seu pai. Se o seu irmão é gêmeo, ele é uma grade do seu pai, entendeu? Deu para entender melhor, né? Então, basicamente, assim, se você tem um cara que tem variação do preço ou variação, às vezes, em alguma outra característica, esse cara é uma variação, um variante, e não uma grade. Então, aí é só para vocês captarem o conceito. Então, o que acontece? Uma vez que você está com isso cadastrado, entendeu esse conceito, quando você vai fazer a venda desse item aqui, que é o variante, né? Quando você vai lá no e-trade para vender esse variante, ele meio que vai mostrar numa tela, assim, o Gold, o Black Pro, gosto de falar, ele vai explodir uma tela para você e para você escolher quais são as variações. E aí você vai definir lá, poxa, ó, esse cara aqui é o Nike preto, é o Nike vermelho, enfim, qual é o tênis lá.
ele vai mostrar a tela para você. Diz o Black Prog que ficou aí, ó, vários dias trabalhando afinco para mudar em todas as telas do sistema. Hoje, praticamente todas as telas que tem um E-Trade que chama produto lá, na tela de saída, na tela de venda, na tela de transferência, contagem de estoque. O Black Prog ficou lá, ó, 3 dias. Ele falou assim: Damon, tem 3 dias que eu não durmo, estou sem dormir para poder mudar isso tudo aqui. O menino até emagreceu, cara. Então, ele mudou no sistema inteiro aonde você chama o produto e ele identifica, é um variante, ele vai mostrar uma tela para você falar assim, opa, cara, me mostra aí qual cara que você quer escolher, qual desses tênis que é que você quer vender. É basicamente isso que vai fazer dentro do E-Trade. Vocês vão ver aí no vídeo 5 isso funcionando na prática. Na série aqui que a gente vai mostrando, no vídeo 5 a gente mostra isso na prática. Então, esse primeiro vídeo aqui, explicando variação para leigos. Segundo vídeo, como cadastrar o tipo de variação. Terceiro vídeo, como cadastrar as variações. Quarto vídeo, como cadastrar o variante. E quinto vídeo, como utilizar a variação nas nossas telas de venda. Eu vou mostrar lá no E-Trade, talvez eu consiga até mostrar no PDV se der tempo. Mas acompanhe esses 5 vídeos para você entender o conceito todo aí de como é que funciona a variação, que vai entrar nessa versão 32.35, a versão Queen, é o principal recurso da versão, a principal novidade. Estamos aí, ó, no final do ano praticamente, dia 21 de dezembro, meu amigo. Papai Noel já está chegando aí e ele trouxe a variação para você, parceiro de presente, entendeu? Então, aproveita aí, nesse novo ano aí, já vai entrar com essa questão aí da variação nova aí, esse recurso bem legal aí. O principal que você tem que entender é o conceito para você saber aonde aplicar. Porque o cliente não vai chegar em você, Kleb Milson, eu quero colocar variação aqui na minha loja. O cliente não sabe disso. Então, Kleb Milson, você precisa entender ali como funciona a variação para você poder saber aonde aplicar no cliente. Esse é o nosso papel como consultor de automação do cliente. A gente tem que identificar a necessidade dele e aplicar isso. Isso é o mais difícil. Mas uma vez que você entenda o conceito, aí depois, como configurar e cadastrar no sistema, é moleza. O Black Prog fez uma paradinha aqui, ó, tranquila pra gente. Você vai ver que é facinho. Então se liga nos próximos vídeos aí.